Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Aqui foi onde o Hamas escondeu o massacre de 7 de outubro, construindo uma complexa instalação de fabricação de armas secretamente sob o solo, abaixo dos pés de refugiados inocentes e desavisados. Foi a maior instalação desse tipo já encontrada pelos militares israelenses. Durante a primeira semana de 2024, as tropas israelenses continuaram lutando contra o Hamas em Gaza. Enquanto as operações de compensação prosseguiam na cidade de Gaza, as tropas israelenses em Khan Yunis iniciaram uma ofensiva no centro de Gaza. Durante as batalhas, as forças israelenses retomaram o controle da área, enfrentando o Hamas em vários confrontos campais ao redor do campo de refugiados. Após semanas de intensos combates, as Forças de Defesa de Israel, IDF, buscaram localizar as entradas dos túneis na área. Quando começaram a entrevistar moradores locais, perceberam que algo estava diferente na área. Rumores entre os moradores palestinos indicavam que o Hamas possuía uma instalação subterrânea de armas na região. Essa prática de construir armas no subsolo é típica do Hamas. Não há surpresa em encontrar isso aqui. As tropas israelenses começaram a investigar casas civis abandonadas em busca de entradas de túneis, seguindo o protocolo. Ao revisar casas ao longo da rodovia Salahaddin, encontraram uma casa escassamente mobiliada, que parecia mais uma sala de espera médica do que uma residência. Ao moverem os móveis, descobriram uma porta secreta embaixo de um sofá. Preocupados com armadilhas, chamaram engenheiros de combate para investigar. Após a limpeza, notaram que o túnel estava bem construído, com paredes de concreto, iluminação elétrica e escadas completas. O Hamas construiu um elevador que funcionava plenamente para transportar seus grandes foguetes. Este elevador descia mais de 30 pés por um túnel extenso, permitindo que as armas fossem enviadas para diferentes partes de Gaza. Ficou evidente que o Hamas dedicou anos à construção dessa instalação, a maior de armas descoberta por Israel até agora. Mas como o Hamas adquiriu todas essas armas inicialmente? O Hamas e seus aliados extremistas em Gaza contam com a ajuda externa, principalmente do Irã, para obter e produzir uma ampla gama de armas. O Irã, situado no outro lado do Oriente Médio, envia armas para Gaza por meio de navios registrados sob empresas de fachada controladas pelo Corpo de Guardas Revolucionárias Iranianas. Essas entidades no Irã treinam e equipam grupos militantes estrangeiros, contribuindo significativamente para o arsenal do Hamas. O Irã utiliza diversas rotas para enviar armas ao Hamas em Gaza. Uma delas envolve os navios partindo do Irã em direção ao Sudão. As armas, então, atravessam o deserto egípcio, o Canal de Suez e a Península do Sinai, sendo entregues ao Hamas por meio de túneis colaborativos. Outra rota inclui o envio de armas através da Líbia, utilizando navios de bandeira iraniana que atracam em um porto líbio, transportando as armas pelo deserto egípcio ocidental. Além disso, o Irã envia remessas de armas para a Síria, transferindo-as para aviões do governo sírio que as transportam para a Líbia, sendo posteriormente enviadas por rotas terrestres de contrabando até Gaza. O Irã utiliza uma estratégia engenhosa de contrabando de armas, enviando navios pelo Canal de Suez em direção a Gaza. Ao se aproximar da costa, as tropas iranianas escondem as armas em contêineres metálicos selados o mais próximo possível da costa. O Hamas, então, usa mergulhadores para recuperar esses esconderijos por meio de túneis subaquáticos, alguns se estendendo várias dezenas de metros no mar. Israel confirmou essa rota ao descobrir túneis do Hamas que se estendem para o mar. O Hamas adquire uma variedade de armas de diferentes partes do mundo, principalmente do Irã, China e Rússia. Também obtém armas em menor quantidade da Europa Oriental, como Bulgária, e até mesmo da Coreia do Norte para armas menores. A produção principal de rifles e metralhadoras do Hamas ocorre no Irã, muitas vezes sendo cópias de armas chinesas, que por sua vez são reproduções da União Soviética recentemente. Foram encontradas armas leves chinesas em posse do Hamas, levantando questões sobre o possível envolvimento da China no armamento do grupo. Essa descoberta sugere que o Hamas obtém armas de diversas origens, não se limitando apenas ao Irã.
Além disso, os combatentes do Hamas possuem granadas, minas antitanque e armas do tipo RPG. Os RPGs que o Hamas USA geralmente têm origem iraniana, embora possam incluir alguns de origem búlgara ou seguindo o modelo norte-coreano. O que torna esse sistema de armas interessante é que o Hamas produz suas próprias ogivas em forma de tandem com base em designs russos. Essas ogivas são cruciais para neutralizar a armadura reativa em tanques israelenses. Além das armas leves, o Hamas possui uma quantidade considerável de sistemas de armas antitanque, que são uma mistura de modelos iranianos, norte-coreanos e russos, sendo o russo Corneta e o míssil guiado antitanque Konkurs os mais comuns. Esses são os únicos sistemas guiados comprovados que o Hamas possui, mas não são os únicos sistemas portáteis. Surpreendentemente, durante o massacre de 7 de outubro, lutadores do Hamas foram filmados exibindo vários dispositivos portáteis de sistemas antiaéreos, incluindo cópias dos sistemas soviéticos Strela e Igla. No entanto, a principal força do Hamas reside em seus estoques de foguetes. As estimativas variam, mas o Hamas possui cerca de 30 mil mísseis de diversas qualidades e alcances. Aproximadamente 5 mil desses são considerados de médio alcance, com um alcance efetivo máximo de cerca de 50 km. Além disso, o Hamas tem várias centenas de mísseis que podem atingir distâncias superiores a 100 km. Alguns desses exemplos foram capturados pelas IDF durante o ataque à fábrica de armas BZ. O que se destaca no arsenal do Hamas não é apenas a capacidade, mas a quantidade de armamento. Muitos observadores argumentam que o Hamas se equipou tão bem que seu arsenal rivaliza com o de muitos Estados-nação. O Hamas, em comparação com as forças armadas mais poderosas do Oriente Médio, fica notavelmente inferior em termos de armamento e equipamento. No início do conflito, os extremistas do Hamas que invadiram Israel estavam bem equipados com armas pequenas, munições, coletes à prova de balas, equipamentos de comunicação e suprimentos médicos. No entanto, ao longo dos meses de combate, o equipamento pessoal da maioria dos combatentes do Hamas degradou-se significativamente e a capacidade de reabastecer munições e equipamentos tornou-se duvidosa. O Hamas está claramente superado em termos de armadura e artilharia, mesmo que possua alguns veículos civis com armas montadas. Esses veículos, no entanto, foram destruídos nas fases iniciais da guerra e não eram páreo para os tanques e veículos blindados israelenses. Apesar disso, o Hamas demonstrou notáveis capacidades antitanque durante a guerra, realizando dezenas de ataques bem-sucedidos contra formações blindadas israelenses. No entanto, enfrentam desafios significativos diante da superioridade da aviação israelense e da capacidade das forças israelenses em termos de armadura. O Hamas, designado como uma organização extremista por vários países e organizações, é um grupo extremista islâmico que opera principalmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Fundado com o objetivo declarado de destruir Israel e estabelecer um Estado Islâmico na região, o Hamas é responsável por numerosos ataques militantes contra civis israelenses e tem como alvo a população civil como parte de sua estratégia. Seu uso de foguetes contra áreas civis e túneis para infiltrar militantes em território israelense resultou em décadas de conflito na região. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!